Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhavam. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma, não me falta coisa alguma. Queridos irmãos e irmãs, acabamos de, nesse dia santo dos finados, ouvir 4 leituras, certo sentido. 2 do Antigo Testamento, o segundo livro de Macabeus, capítulo 12, de 43 a 46, o Salmo 22 e 2 do Novo Testamento, o Evangelho segundo São Lucas e a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. A palavra de Deus nos garante que a vida após o túmulo, a vida após a morte, apesar de muitas vezes não se deter em detalhes, a palavra de Deus nos garante que depois da morte há o julgamento particular. O que é o julgamento particular? Como fomos concebidos no ventre de nossa mãe, quando recebemos da parte de Deus uma alma imortal, não eterna, eterna só Deus, porque eterno é o que não tem começo, nem meio, nem fim. Nós somos imortais, temos começo, mas não temos mais fim. Por isso que o aborto é um pecado tão grave, porque uma vez concebida, aquela vida é imortal, dado por Deus. Então a alma, ela é infundida justamente no momento em que o pai e a mãe se unem e emprestam o corpo. E Deus une a alma e o corpo, e ali nos tornamos um ser, um filho, uma criatura de Deus. Pelo batismo, que é o novo nascimento, nos tornamos filhos de Deus, recebemos o Espírito Santo e nos tornamos casa de Deus. Vivemos, crescemos, vivemos nesse mundo, cumprimos a nossa missão e cada um tem. Uns são um pequeno bilhete, outros são uma carta, outros são um livro, outros chegam até ser uma enciclopédia. Mas mais cedo ou mais tarde, no máximo 100 anos, essa pessoa vai ter que
partir. E o mais importante é a gente entender que a qualidade de vida não se mede pela quantidade dos anos que se vive aqui, mas pela intensidade do amor com que se responde ao chamado de Deus. Quando morremos, acontece justamente o contrário do que aconteceu no nossa concepção, no ventre da nossa mãe. Por isso que diz, nu nascemos e nu voltamos. Por quê? Porque por mais que a gente coloque roupa num defunto, ele vai ter que sair daqui sem nada, não leva nada. Tal como chegou sem nada, quando acontece a hora da morte, acontece justamente essa separação. Por isso que é tão dolorosa. Primeiro para quem a vive e depois para nós que ficamos aqui enlutados. A alma imortal está descansando. O espírito não descansa. Está dormindo. O espírito não dorme. É uma forma da gente dizer, mas a alma sobe até diante de Deus e ali acontece o primeiro julgamento, o julgamento particular. E o corpo? O corpo fica aqui na terra, deve ser sepultado de uma maneira cristã, para um dia esse corpo ressuscitar. Nós, cristãos, muitas vezes somos acusados de não ter amor ao corpo, às realidades corporais, de sermos dualistas. Nunca. Existem outras religiões que, por exemplo, acreditam em reencarnação. Uns acreditam que se reencarna sempre em outra pessoa, o que não é verdade. Outros acreditam até que, dependendo do seu grau de pecado na outra vida, que nunca existiu, você pode se tornar até um animal. Tem muita gente por aí que fica encantada. Esse pessoal dessa religião não mata uma mosca, não mata uma formiguinha. Não mata uma formiguinha não é porque é criatura de Deus, porque pode ser a avó deles. Não estou desrespeitando a fé de ninguém, mas estou dizendo o verdadeiro motivo. Porque para eles tudo que existe reencarnou. Se a reencarnação fosse verdade, fosse uma verdade, primeira coisa, não cresceria a população do mundo, porque só ia se repetir. A primeira tese que derruba toda a teoria da reencarnação, existem bilhões de pessoas, cada uma dessas pessoas pode ser gêmeos siameses, pode ser iguais, idênticos. A digital é única. Diga para o seu irmão, você é único. Deus não faz reciclagem de pessoa. E o seu corpo, um dia, meu irmão, minha irmã, vai ressuscitar. O que é a ressurreição do corpo? O que aconteceu com Jesus? O corpo de nosso Senhor, depois da sua paixão e morte, estava completamente destruído. O próprio profeta Isaías já dizia, 400 anos antes, né? Que ele perderia até a forma humana. Ele foi tão deformado. E o Santo Sudário mostra isso, os estudos do Santo Sudário. Olhe, um homem só aguentaria a sofrer 40 menos, ou seja, 39 chibatadas. O Santo Sudário diz que Jesus sofreu mais de 200. Jesus perdeu 75% da pele, que é o maior órgão do corpo. Jesus ficou completamente deformado. Bata no peito e diga, foi por mim, foi pela minha família, foi pela salvação de todos nós, dos vivos e dos mortos. Jesus então sepultado, corpo completamente destruído. Terceiro dia, 3 dias depois, ressuscita glorioso. E para que não tenha sombra de dúvida que é aquele mesmo corpo que foi crucificado, o que é que ele deixou? Suas chagas.
Jesus não reencarnou, porque a reencarnação não existe. Jesus ressuscitou. Aquele corpo agora é glorioso. A alma dele glorificada pelo Pai entra naquele corpo, volta, e em corpo e alma ele ressuscita glorioso. É um corpo, é verdadeiramente um corpo. Sou eu, não sou um fantasma. Toque nas minhas mãos, pega pão e peixe e come, para fazer, não que precisasse, mas para mostrar que não era um fantasma, que era o corpo dele mesmo, mas ao mesmo tempo um corpo que está livre do tempo e do espaço. Jesus aparece sob várias formas. Jesus aparece em 2 lugares ao mesmo tempo, porque o corpo glorioso não tem mais como nosso essa limitação de corpo, de espaço e de tempo. Se, por exemplo, Padre Pio tinha um dom da bilocação, né? Às vezes estava aqui e as pessoas paravam um pouquinho, de repente estava em outro lugar, aparecia em outro lugar. Se Padre Pio, se São Frei Galvão, isso é comprovado, Santos Milagres tinha esse dom da ubiquidade ou dom da bilocação. Imagine Jesus ressuscitado, imagine todos aqueles que já estão com Deus, que um dia ressuscitarão. Frei, mas o corpo não existe mais, nem pó. Para Deus sempre existirá. Para Deus, nosso corpo é o seu templo, e um dia esse corpo ressuscitará. E não só ressuscitará os corpos daqueles que estão no céu. Por isso que o demônio não quer, de forma nenhuma, e os condenados não querem a ressurreição, a vinda de Jesus, a ressurreição final, porque eles também ressuscitarão. Daniel vai dizer, o profeta Daniel vai dizer assim: uns ressuscitarão para a glória, outros para o opróbrio, para a infâmia. Também as almas condenadas, seus corpos vão ressuscitar. E se já sofrem, e sofrem eternamente no espírito, o seu corpo também vai sofrer. Assim como há almas que já estão com Deus, vão ressuscitar, e em corpo e alma, como Jesus, como Nossa Senhora. Em corpo e alma só tem 2 no céu. Quem é? Nosso Senhor e Nossa Senhora. Em corpo e alma vamos estar na glória de Deus. Então, a morte é uma separação. Por isso é tão difícil aceitar essa realidade. A gente não tem mais o controle. Ali a gente perde o controle de tudo. E ali a gente tem que estar preparado na graça de Deus. Por isso que a gente reza na Santa Maria, a Nossa Senhora, a nossa Mãe de Misericórdia, pelos 2 momentos mais importantes da nossa vida. Quais são os 2 momentos mais importantes da nossa vida? Agora e na hora de nossa morte. Agora por quê? Eu não tenho mais ontem, eu não tenho mais o passado. O passado passou. Eu me confesso, se foi pecado, se foi bom, eu agradeço a Deus, entrego a Deus, e Ele que saiba usar desse bem. Se foi mal, eu me confesso, eu me arrependo, entrego a misericórdia de Deus. E o futuro eu não tenho. Não sei nem o que vai acontecer daqui a 5 minutos, 1 segundo que seja. Não tenho o controle, eu só tenho agora. Digo, seu irmão, você só tem agora. E a hora mais importante então é agora e na hora da nossa morte. Por quê? Porque é a hora decisiva. Se todas as horas o demônio nos tenta, eu não quero falar isso para fazer medo a vocês. A gente tem que dizer a verdade. Nossa Senhora mostrou o inferno para 3 crianças. Jacinta, de 7 anos de idade, Francisco, de 9 anos de idade, e Lúcia, de 10 anos. Quem aqui tem mais de 7, 8, de 7, 9 ou 10 anos de idade? Levanta a mão, por favor. Então você não vai morrer. Você não vai morrer de pavor, por favor. Nossa Senhora mostrou o inferno. Ela chorando disse:
Veja o inferno, meu filho, para onde vão tantas almas, porque não tem ninguém que reze e se sacrifique por elas. A gente tem que dizer a verdade, não para amedrontar, mas para acordar as pessoas. Infelizmente, muitas pessoas estão vivendo como se fosse viver aqui eternamente, e elas só têm o agora e a hora da morte. A gente se preocupa tanto com a morte do corpo, mas a gente não se preocupa com a morte espiritual. Jesus disse: não tem mais aqueles que matam o corpo, mas não pode fazer mais do que isso. Eu vou dizer a quem vocês devem temer: temei aquele que, matando a vossa alma, vos leva para o inferno. É o pecado. Nem um demônio é. A única realidade que pode nos levar para longe de Deus, nos separar de Deus, é o pecado. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado em pecar. A gente estava falando há pouco sobre esses casos de possessão que está acontecendo aí. Muita gente, inclusive adolescentes, se matando, suicídio, se mutilando, tanta coisa do mal. Quer ficar livre de tudo isso? Ande na graça de Deus. Quem quer ter a bênção de Deus, levante a mão. Quem quer estar seguro e na hora da sua morte o céu inteiro vir em seu favor? Porque se o demônio, como eu dizia, tenta a cada um de nós todos os dias da nossa vida, na hora da nossa morte ele vem com toda fúria. Ele sabe que é o último momento que ele pode nos atacar. Por isso, tal vida, tal morte. Quem quer ter uma boa morte aqui, uma morte santa, e ter a bênção e a proteção de Deus? O salmo de hoje: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz, Ele prepara para a minha mesa, Ele derrama óleo sobre a minha cabeça. É a unção. Quem aqui é crismado? Levante a mão. Santo Crisma, a confirmação do seu batismo. O Senhor dá todas as graças. Alguém um dia perguntou a um santo: o senhor acha que só na igreja católica, só os católicos vão se salvar? Ele disse: não, não acho isso. Salvação é com Deus, mas eu creio que na igreja católica tem todos os meios para você se salvar. Todos os meios. Só não se salva, só não vai para o céu o católico que não quiser. Porque desde a nossa infância, desde o nosso batismo até a hora da nossa morte, a igreja tem os sacramentos, a igreja tem a Virgem Maria, os santos e anjos do céu. A igreja tem o poder de ligar e desligar. Você já pensou o que é isso? Você cometer tantos pecados e você, pela graça de Deus, se arrepender deles e chegar diante do sacerdote. Jesus chama o confessionário, lá no diário, do tribunal da misericórdia. Você se ajoelha diante daquele homem que é um pecador, enquanto homem como você, mas foi revestido de um poder que você não foi. Recebeu de Deus uma autoridade através da igreja, da ordenação sacerdotal, um poder maior que o poder de todos até maior que o poder até de Nossa Senhora. Você sabia, por exemplo, lá em Medjugorje, Nossa Senhora aparece. As pessoas querem muito que ela abençoe as coisas. Aí perguntam aos videntes: onde é que Nossa Senhora está? Está ali. Aí colocam os objetos lá. No final ela diz assim: leve agora um padre para que ele a abençoe. Até Nossa Senhora ama e respeita. Por isso que ela chama os sacerdotes meus filhos prediletos. Aqui um parênteses: quem quer que Nossa Senhora cuide dos seus filhos, da sua família inteira? Cuide e reze dos nossos sacerdotes. Nós precisamos, sim ou não? Reze pelos sacerdotes. Você tem na sua paróquia o sacerdote que você reza. Então, Nossa Senhora, nem Nossa Senhora recebeu esse poder. Aquele sacerdote estende a mão sobre sua vida, depois da sua confissão, o arrependimento,
E ele que recebeu aquela palavra: recebei o Espírito Santo, os pecados daqueles que vocês perdoar, serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoar, não serão perdoados. O sacerdote, naquele momento, um confessionário ali, é outro Cristo que nos ressuscita espiritualmente, nos levanta. O pecado não existe mais. A culpa que nos leva para o inferno, ela é absolvida. Os méritos infinitos da paixão de Jesus são aplicados àquela pessoa. Aquela pessoa é lavada pelo sangue de Jesus ali. Eu sempre comparo o confessionário como um grande banheiro, onde se toma um bom banho na sua alma. Uma boa confissão, uma santa confissão, aquela confissão verdadeira e contrita, como do filho pródigo: meu pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus servos. É a grande oportunidade que Deus tem de nos recriar, de nos abraçar. Se você soubesse o que é uma boa e santa confissão, você não passaria jamais um mês sem se confessar. 30 dias já é muito tempo. Ah, Frei, isso é novidade, isso é exagero. A igreja pede que a gente confesse ao menos uma vez no ano. Isso é para quem mora na roça. E só vai poder se confessar e comungar uma vez na Páscoa do Senhor, para fazer a Páscoa. Isso é o mínimo do mínimo. Ou seja, você que confessou mais de um ano, nem o mínimo do mínimo você está fazendo. Diga para o seu irmão: está difícil. Você volte à misericórdia de Deus, volte à graça da confissão. Estar na graça de Deus é a nossa segurança. É a nossa segurança. E aí você pode também nos perguntar: Frei, e aquelas pessoas que não tiveram essa graça de encontrar a misericórdia de Deus, a verdade, por exemplo, morreram sem os sacramentos? Aqui também outro parênteses: está alguém doente, está alguém idoso, não deixe essa pessoa sem os sacramentos. Leve um sacerdote até essa pessoa, leve essa pessoa à igreja, a um sacerdote, para se confessar, e peça ao sacerdote que mande o ministro da Santa Comunhão. O ministro da Santa Comunhão não é para ajudar o padre só aqui. A principal missão de um mestre, de um ministro extraordinário da Santa Comunhão Eucarística, é justamente levar Jesus aos doentes, levar Jesus àqueles que não podem vir à igreja, aos idosos. Quantos nossos idosos a vida toda viveram essa fé buscando, agora eles não podem, e a gente nega a eles essa graça dos sacramentos. Não faça isso. E aqueles que não tiveram oportunidade ou que morreram com algum pecado, com alguma fraqueza. Primeira leitura de hoje, como falei, dos Macabeus. Para você entender o contexto, Judas Macabeus, o grande general do exército do Senhor, estava lutando com o seu exército, homens de Deus, guerreiros de Deus, contra os inimigos que queriam destruí-los. E eles chegaram numa cidade e conseguiram vencer aqueles inimigos, né? Mas venceram a batalha, mas perderam a guerra. Por quê? Viram objetos consagrados aos ídolos. Ali era Jâmnia. E eles pegaram, como eram objetos preciosos de ouro, prata, eles pegaram e roubaram, esconderam debaixo de suas túnicas aqueles objetos. Aqui a seriedade de quem mexeu com idolatria, com falsas religiões. Aqui o perigo de você deturpar a sua fé, misturar a sua fé. Existem pecados na Bíblia que Deus abomina todo pecado. Deus é santo. O pecado é algo que causa horror a Deus, horror. Pense a coisa que mais lhe causa horror
Deus ama o pecador, mas Ele detesta o pecado. O pecado é terrível para Deus. Assim, existem pecados que Deus abomina ainda mais. Um deles é a idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. A gente diz na ordem, amar a Deus sobre todas as coisas. A idolatria, meus irmãos, mudança de religião. Você que vive pegando uma coisa de cada religião, você que mistura sua fé. Eu sou católico, mas eu também acredito em reencarnação. É água e vinho, é água e óleo, não pode se misturar. Ou você acredita na ressurreição, na reencarnação. São coisas completamente contrárias, inconciliáveis. Esses soldados então, infelizmente, caíram nessa fraqueza. E o salário do pecado é a morte, diz São Paulo. Morreram. Venceram aquela batalha, podiam ter sido tão abençoados, mas por aquele ato de contaminação, por aquela falta, eles caíram mortos. Judas ficou tão decepcionado, até um pouco com Deus. Meu Deus, por que isso? Eles estavam lutando por ti, por que esse castigo? Quando foi olhar debaixo das suas túnicas, estavam os ídolos. E aí eles louvaram a Deus, porque Deus mostra toda a verdade. Nada há de escondido que não venha à luz. E aí o que Judas faz, é o que nós ouvimos aqui. Naqueles dias, Judas mandou fazer uma coleta, recolhendo cerca de 10.000 dracmas, que enviou a Jerusalém para que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Primeira coisa, recolher uma boa quantia em dinheiro. É o que a igreja pede muitas vezes e muita gente não entende. E muita gente hoje nem liga para isso, coloca a sua intenção, a igreja não ficar cobrando. Mas é muito importante a espótula. Quando você manda celebrar a missa por uma alma, você tem que fazer o sacrifício também material. Não é para comprar a missa não tem preço, não tem o valor infinito. Tem um valor infinito, por quê? Porque é o sacrifício de Jesus. Por que então a espótula, a oferta da missa? Porque esse sacrifício tem que ser acompanhado pela questão do dinheiro. Primeiro, porque é um sacrifício, e faz parte do sacrifício também, o sacrifício tem que chegar até o bolso. Tem gente que é cristão só até aqui, quando toca aqui, não é mais cristão, não. Depois, aquela pessoa por quem você está mandando rezar uma missa, pode ser que ela tenha morrido com uma dívida, pode ser que ela não tenha pago uma promessa, pode ser que ela tenha negado uma esmola. Aquele seu sacrifício, acompanhado de orações, de outros sacrifícios, tem grande valor diante de Deus, de reparação. Quando foi que o Senhor disse a Zaqueu, hoje a salvação entrou na tua casa? Quando ele disse, Senhor, se eu roubei, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 2 vezes mais, 4 vezes mais. A reparação. Tem gente que pensa que é só pecar e confessar, acabou-se. Precisa reparar. Se você roubou, não roube mais, confesse, e se pode, devolver. Se não pode devolver aquela pessoa por alguma circunstância, devolve aos pobres através de esmola, de sacrifício. Devolve a uma obra de Deus. Amém? A reparação. Recolheu esse dinheiro, enviou a Jerusalém, porque só em Jerusalém eram oferecidos os animais, os sacrifícios no altar de Deus. Mas a Epístola aos Hebreus vai dizer que agora não é mais o sangue de touros, de animais, nem suas cinzas que vão nos perdoar os pecados, mas é o sacrifício de Jesus, é o sangue de Jesus. Eu sei que são muitas informações, talvez isso pareça que não interessa a você,
Mas diga ao seu irmão, isso é muito importante para a sua salvação. Frei está falando da vida eterna, algo que um dia você vai precisar, algo que você precisa levar muito a sério, porque não é só dizer, nossos mortos estão já com Deus e está tudo certo. Não é assim. A misericórdia é até a hora da morte. Até a hora da morte você pode mudar, até a hora da morte, até aquele último segundo, e é só um mistério de Deus, você pode ainda ganhar o céu. Depois disso, é a justiça. Pode olhar os textos da Sagrada Escritura, os evangelhos, onde fala da morte, do julgamento final. Bate na porta, Senhor, abre-nos, nem vos conheço, não é? Ali haverá choro e ranger de dente. Jesus é muito claro. Depois da morte é muito duro. Já é grande misericórdia, como nós vimos aqui nessa primeira leitura, as almas que vão para o purgatório. Meus irmãos, só os puros de coração verão a Deus. Só os puros de coração verão a Deus. Nós precisamos entender isso. Então, qual é hoje o sacrifício, depois de tantos anos, que nós podemos oferecer ao Pai, a Deus, como Judas mandou oferecer, fez aquela coleta e mandou a Jerusalém, para que se oferecesse muitos animais naquele templo, em reparação a esses pecados, e Deus pudesse perdoar esses falecidos, e dar-lhe, enfim, o repouso eterno. É o sacrifício de Jesus. Quem quer aqui que seus falecidos recebam toda a bênção da misericórdia de Deus, levante a mão. Mande celebrar, ofereça a Santa Missa. Existe uma prática que hoje, infelizmente, muita gente não conhece, até nós sacerdotes, muitos nem sabem que existe. Qual é essa prática? As chamadas missas gregorianas. Depois que a pessoa falece, você pede a um sacerdote que reze 30 missas seguidas, só por aquela intenção. Você dá a espátula e pede 30 missas seguidas. É o sacrifício de Jesus todos os dias oferecido ao Pai. Quando o Pai vê o sacrifício do seu filho ali oferecido no altar por aquela alma, o Pai se comove, perdoa e dá o descanso eterno. E essa alma que está no purgatório, ela sobe ao céu. E se ela está no inferno, Deus dará o consolo, Deus dará a paz. Deus nunca mostrará que alguém está no inferno, Ele não vai nos desesperar. Nunca, nunca. Essa alma está no inferno. Deus nunca fará isso. Se alguém receber essa revelação, foi do inferno mesmo, foi do demônio, não de Deus. Deus nunca revelará. A igreja muito menos. A igreja não diz nem que Judas está no inferno. A igreja sabe que tem muita gente no inferno, mas não diz nenhum. Diz que tem muitos no céu. Amém? Por isso, não fique preocupado se está no inferno, se já está no céu. Reze. Mande oferecer o santo sacrifício da missa com confiança. Reze pelos seus falecidos em cada missa. Naquela hora que o sacerdote está rezando, lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos que morreram na esperança da ressurreição. Aí você diz o nome daquela pessoa. Olhe, uma coisa muito importante. Quem quer a bênção de Deus sobre sua casa, sobre sua família? Rezar pelos seus 4 avós. Quem tem os 4 avós falecidos aqui, levante a mão. Reze por eles 4, de preferência nominalmente. E reze pelos seus 8 bisavós. A bênção e a maldição acontece principalmente até a 4ª geração. É o filho, o neto, não, é o pai, o filho, o neto e o bisneto. Então, estão entendendo? Ou então é o bisavô, os bisavós, os avós, os pais e os filhos. Tanto
ascendente como descendente, você precisa rezar. Também pelos seus filhos, seus netos e seus bisnetos. Sua geração. Quando você se volta para Deus, você se torna uma bênção tanto para aqueles que já partiram, como para aqueles que ainda virão. Para Deus não há tempo. Quem quer ser essa bênção de Deus na sua família? Oração, sacrifício, Santa Missa. Santa Missa. Isso sim. Não fique cultivando desespero, como dizia São Paulo, não é? Na segunda carta que nós ouvimos hoje, na segunda leitura. Não fiquem como os outros que não têm fé, não têm esperança, no desespero, na ignorância. É preciso ter fé, é preciso acreditar. O que era necessário a gente saber, o que acontece depois da morte, Jesus revelou. Não revelou tudo, porque só lá, depois da morte, ou quando Ele voltar e nós formos ressuscitados e subirmos ao céu e estarmos diante dEle, é que a gente vai descobrir toda a verdade. Por enquanto, basta-nos, como no Evangelho, saber que Jesus nos ama, que Ele vai fazer de tudo para nos consolar, que Ele trouxe esse acampamento de oração, não para dizer, seus mortos estão no inferno, você tem que, não adianta mais fazer nenhum sacrifício, ou continue, ou então ache que está todo mundo salvo, que está tudo bem. Não, nem um extremo, nem um outro. É igual aquela pessoa, tudo é o demônio, e a outra, nada é o demônio. São dois extremos. Muita coisa é o demônio, mas muita coisa não pode ser aplicada ao demônio, porque é humano, a gente colabora com ele. Entenderam, gente? Então, nem que está tudo perdido, nem que está tudo salvo, basta só você acreditar. Não é assim. Tem que rezar, tem que acreditar, tem que rezar, tem que fazer sacrifícios, tem que buscar a oração. Porque quando Jesus chega, como Ele chegou naquela cidade de Naim, e vê aquela mulher, como vê cada um de nós, e Ele prontamente se coloca diante dela e diz: não chores, não chore, não se desespere por alguém que partiu. Aquela mulher não tinha mais ninguém por ela. Jesus então, para aquele enterro, faz com que aquele jovem se levante e devolve a mãe. Frei, então por que é que Deus não ressuscitou, ou não ressuscita hoje? Eu quero essa pessoa aqui. Porque aquele jovem não tinha terminado a missão dele, aquela mãe ainda precisava dele. Essa pessoa, pode ter certeza, se ela não tivesse terminado a missão dela nesse mundo, Deus teria salvo. Tantas pessoas tentam se matar, tantas pessoas passam por acidentes terríveis e são ressuscitadas e voltam a viver. Tantas pessoas superam câncer, tantas pessoas que chegam no hospital, o médico diz assim: é só questão de horas, e essa pessoa até hoje está viva. E tantas pessoas estão boazinhas, de repente morrem. Sim ou não? Deus pode tudo. Se Ele levou essa pessoa, foi o melhor. Agora, acreditando, sentindo-se consolado por Deus, confiando na sua misericórdia, reze, faça a sua parte. Não só hoje, no dia dos finados, não só nesse mês, não só nesse acampamento, reze todos os dias. Mas para terminar mesmo, eu queria ler sobre as indulgências plenárias nessa época de finados. Do dia 1º, que foi ontem, até 8 de novembro, a Santa Igreja concede a especialíssima graça da indulgência plenária, que pode ser destinada a uma alma do purgatório, para aqueles que cumprirem as seguintes condições. Primeiro, confessar durante este período, ou já ter confessado, por exemplo, há pouco tempo, está em estado de graça.
Porque a confissão apaga a culpa, você não vai para o inferno. Mas aqui está falando do purgatório, é a pena do pecado que precisa ser perdoada. Então precisa de confissão. Você não se confessou, quer ajudar? Quem quer ajudar aqui os seus falecidos que estejam no purgatório? Esteja em estado de graça. Vá se confessar se não se confessou. Faça uma boa confissão para você poder, mais uma vez eu digo isso, receber essa graça da indulgência. Depois, rezar pelo Papa, ao menos um Pai Nosso, uma Ave Maria. Vamos rezar e o Glória. Vamos rezar no final dessa missa. E visitar o cemitério e rezar pelas almas. O que é uma indulgência plenária? De forma breve, a indulgência plenária é uma graça que permite saudar o período da dolorosa purificação, que chama purgatório, que uma alma nossa está passando, para que ela finalmente possa subir ao céu. Olha, o fogo do purgatório, se você acredita em revelações particulares, e a igreja dá a liberdade, mas quando ela canoniza um santo, por exemplo, está dizendo que tudo que ele pregou e fez e escreveu é verdadeiro. Santa Faustina teve a graça de ser levada por Jesus ao purgatório. E ela disse, é um lugar de extremo sofrimento. As almas que estão no purgatório sofrem demais. Se você sofrer uma queimadura, você vai sofrer no dedo. Agora imagine sua alma sendo queimada, um fogo que não se consome. Porque só esse fogo purifica de todo amor próprio, de toda noda do pecado. Porque o pecado foi perdoado, mas ficou a mancha. Tal como uma ferida, foi cicatrizada, foi curada, mas fica a cicatriz, fica a marca. E essa marca tem que sair no purgatório. Mais uma vez digo, só os puros de coração verão a Deus. Eu sei que talvez não era essa a homilia que você queria ouvir. É muito mais fácil a gente pregar, encher você de muitas palavras bonitas. Mas essa é a verdade de Deus. Quem que é a verdade aqui? A verdade liberta. Não é para ter horror, não é para ter medo, é para buscar uma verdadeira conversão e uma mudança em relação à oração. Do dia 1, então, ao dia 8, você pode e deve ir ao cemitério. Hoje, no dia 2, não é necessário, basta você vir à igreja. Quem quer receber essa indulgência? Então, ofereça essa comunhão, se você está em estado de graça, por alguém falecido. Quem aqui é consagrado a Nossa Senhora, consagração de escravidão, você pode depositar nas mãos dela e ela vai receber. E vai saber quem colocar, a quem aplicar essa indulgência. Lembremos que podemos receber 8 vezes, 8 indulgências por 8 almas diferentes. Quem não aproveitou ontem, pelo menos tem 7. Comece de hoje. Nos outros dias você faz uma breve visita ao cemitério e oferece pelas almas, sob essas condições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.